Olá, pessoal do 9º ano, eu sou a professora Railda, de Matemática. E na nossa aula de hoje, o que é que a gente vai ver? Olha lá, a geometria e a descoberta do número irracional. Tá? Então, nós vamos ter uma aula diferente hoje sobre o número irracional. Então, observe que a área do quadrado, construído sobre o lado maior do triângulo, tá? Possui 2 unidades de área. Tá? A área de cada quadrado construído sobre os lados menores do triângulo possui 1 unidade de área. Tá? Então, como é que ficou? A área do quadrado maior igual à área do quadrado menor mais a área do quadrado menor. Então, se eu colocasse, atribuísse números para ele, seria 2 igual 1 mais 1. Já vou lançar um desafio para você aí desde o início da nossa aula. Antes disso, nós vamos falar sobre a propriedade. A prof já está meio adiantada, né? Então, dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu lado maior será igual à soma das áreas dos quadrados construído sobre outros 2 lados. Então, essa é a propriedade que fala sobre isso aqui. Tá? Aí, eu quero que você, então, observe este triângulo e descubra para mim qual é a medida, né, qual é o valor numérico da medida x. É bem rapidinho, gente. Desenha aí e faz para a gente conferir se você está já quentinho, esquentando nessa aula aí. Como é que ficou, gente, né? Então, nós vamos aplicar a propriedade diretamente, né? Então, ficou, ele quer o valor de x. X ao quadrado igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrando que, quando eu tenho o quadrado, ele é uma raiz, né? Então, essa raiz de 2, que é um número irracional, tá? E como é possível localizar essa raiz de 2 em uma reta numérica? Então, observe aqui a reta, né? Eu tenho o meu ponto 0, 1 e 2, tá? Olha aqui aonde está a raiz de 2. Então, observe que, como é possível, né, localizar essa raiz de 2 aqui na reta? Então, logo o valor de raiz de 2, ele está entre 1 e 2, tá? Então, eu posso fazer essa verificação com um compasso, tá? Então, como que eu posso encontrar o valor mais próximo da raiz de 2? Eu não tenho calculadora, eu vou aprender a fazer manualmente. Então, observe aqui, eu sempre vou testando todos os meus números entre quanto? 1 e 2. Aqui no caso, então, vai ser entre 1,4 e 1,5. Então, essa tela, eu vou querer que você coloque aí no seu caderno, porque nós vamos ter exercícios muito parecidos. Então, se eu fazer 1,2 elevado a 2, vai dar 1,1, que é menor que 2. Então, eu estou procurando o valor da raiz de 2, o mais próximo. Lembre que quando eu tenho um número elevado, eu faço, né, multiplicado por ele mesmo. Então, é 1,1 vezes 1,1. E assim, sucessivamente, até eu chegar no 1,5. Observe que daí no 1,5 vezes 1,5, eu chego num valor de 2,25. Então, ele já ultrapassa a raiz de 2. Então, ele está, né, entre 1,4 e 1,5. Tá? Então, por favor, transcreva essa tela aí no seu caderno, para que ela vai ficar de suporte para você nos próximos exercícios.
você também pode fazer essa verificação na calculadora, né? Então veja que lá, se você apertar na calculadora a raiz de 2, ele vai te dar um valor de 1,41, confirmando o que a gente fez aqui na tela anterior. Tá? Então vamos fazer um exercício prático aí, que eu falei para você que a gente ia usar a mesma tabela. Então olha lá, sabemos que, de comparação, né, gente? Sabemos que a raiz de 5 está entre 2 e 3. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Então, observe que ele já te dá a dica, ó. Ele está entre 2 e 3. Então, eu tenho que começar com 2,1 vezes 2,1. E assim, sucessivamente, até achar aproximado a raiz de 5. Tempo para você e já retornamos. Vamos verificar então como é que ficou essa aproximação em relação à raiz de 5? Então veja lá, eu quero então determinar mais próximo, né? Então como eu estou fazendo em relação ao quadrado, então eu peguei 2,21, 2,22, tudo ao quadrado, né? E aqui eu vou obtendo os meus resultados. Então o mais próximo aqui seria o 2,24, que é a informação que ele me deu, né? Que estaria entre o 2 e o 3. Tá? Então, quando eu observo isso, né, a raiz quadrada de 5, então o meu valor aproximado, 2,24, porque a gente provou que 2,24 vezes 2,24, eu chego num resultado de 5,01. Tá bom, gente? Então, na calculadora, se você colocar, é este valor mais próximo, 2,236. Como aqui eu tenho o 6, o segundo número, então, sobe uma casinha. Então, vai para o 4. Tá? Então, você lembra do número irracional π? Já ouviu falar nessa letra π, que é uma letra grega? Qual que é o valor que ela tem? Então, nós sempre usamos até 2 ou 3 casas decimais, que é o 3,141592, e assim vai, né? Ó, ele vai até o infinito. Então, a gente vai ver alguns elementos, né, deste número irracional. Então, aonde que eu trabalho com ele, né? Então, observe a circunferência e os seus elementos. Então, nós temos o diâmetro, que depois a gente vai usar nos exercícios, que é de uma ponta a outra, né? Aí o raio é a metade. Eu tenho a corda, que eu tenho certeza que você já fez esse desenho aí no seu caderno. Eu tenho o arco e eu tenho a flecha. Então, esses são os elementos da circunferência, certo?
Então, podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Grava isso aí. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela metade do seu diâmetro, tá? Então, essa informação aqui é bem relevante porque nós vamos utilizar num dos exercícios a seguir, tá? Então, veja lá, o número irracional π. Como é que eu consigo chegar nesse valor? Então, a moeda de R$1 tem aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento e 27 milímetros de diâmetro. Então, olha essa relação que eu vou fazer. Então, o comprimento da circunferência da moeda sobre a medida do diâmetro, né? Que foram essas informações que eu obtive na tela anterior. Então, dividindo 84,9 por 27, aproximadamente eu tenho 3,14. Tá, gente? Então, esse é mais de curiosidade para você relembrar como é que nós chegamos nesse número irracional, tá? Nessa tela aqui, eu vou fazer uma sugestão para você observar alguns objetos lá na sua casa e que você pode fazer daí como uma atividade. Então, experimente fazer com outros objetos circulares que você tem lá na sua casa. Então, eu vou pegar o objeto, vou ver, né, quanto é que é o comprimento dele, o diâmetro e também vou medir o raio, tá? Que seria o diâmetro sobre, o comprimento sobre o diâmetro. Então, eu quero que você coloque aí no seu caderno essa tabelinha e daí fica como sugestão aí de curiosidade para você trabalhar com essa tabela e ver quais são os números que você vai encontrar, os resultados, né? Olha aqui também, essa informação é super importante. O valor constante representa o número racional π. Ele aparecerá nos cálculos que envolve sempre círculo e circunferência, tá? Então, como eu falei, a gente vai sempre usar de 2 a 3 casas depois da vírgula, tá? Aí nós também temos, então, dentro, né, da circunferência, alguns elementos, né, para a gente depois calcular tanto o comprimento quanto a área, né? Então, são fórmulas que a gente no decorrer vai utilizar para fazer esses cálculos. Então, o comprimento é igual a C igual a 2 vezes o π vezes o raio. E a área é π vezes raio ao quadrado. Se você achar interessante, né, coloque aí no seu caderno essas informações, tá? Então, vamos, né, praticar, ver aonde então que a gente realmente utiliza, né, como que a gente utiliza esse número irracional. Então, o diâmetro de uma circunferência, ele mede 20 centímetros. E o seu raio, 2x mais 5. Descubra a medida x em centímetros. Tá? Então, com as informações que a prof já te deu ali, você vai conseguir resolver esse exercício.
que é importante a gente saber e estar sempre lembrando? Que o raio é a metade do diâmetro. Logo, eu tenho, então, 2x mais 5 igual a 20 sobre 2, né? Porque ele me dá o diâmetro da circunferência 20. Então, o meu raio é 10. Aí, eu vou resolver tranquilamente, ó. 2x, né? Vou tirar esse 5 para o lado de lá, da igualdade. 2x igual a 10 menos 5. 2x igual a 5, logo, o meu x vale 2,5 centímetros, tá? Então, essa observação super importante e com isso eu consegui resolver o meu exercício, tá? Olha esse aqui que interessante. Uma pista de atletismo tem a forma circular e o seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Uau! Esse aí é um atleta aí bem ativo. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia, né? Então, veja, se para você fica mais fácil desenhar, né? Então, ó, faz uma pista de atletismo, imagina essa pista e que ele tem esse diâmetro de 80 e que esse corredor ele quer fazer 10 quilômetros por dia. Quantas voltas ele vai dar nessa pista? Vamos ver aí se você consegue resolver. E aí, gente, como é que você resolveu isso? Lembra que a volta completa é o meu comprimento. Então, o que eu tenho que observar ali? O diâmetro, né? Mas para que eu consiga calcular, né, usando a formulazinha, eu tenho que usar o raio. Mas, como eu tenho o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Se aqui o diâmetro é 80, o meu raio é 40. E com essas informações, ó, eu já consigo fazer esse cálculo. Então, o 2 da minha fórmula, o meu π, como eu falei para vocês, normalmente a gente usa duas casas depois da vírgula, que é o 3,14, e o meu raio é 40, porque ele me deu o diâmetro. Aí, fazendo a multiplicação, eu cheguei em 251,2 metros. Isso quer dizer o quê? Quer dizer uma volta, certo? Mas esse atleta, ele vai fazer 10 quilômetros nessa pista. Então, qual é o próximo cálculo que eu tenho que fazer? Então, 10 quilômetros equivale a 10 mil metros. Então, eu tenho que usar o 10 mil metros porque a minha pista, né, ela também está em metros. Então, eu tenho que transformar o 10 quilômetros, né, o quilômetro em metros. Então, 10 mil metros
divide por 251,2, então aproximadamente são 39,8 voltas. Mas lembra que o exercício pede que sejam voltas completas. Então, este atleta, ele tem que correr 40 voltas aí nessa pista de atletismo, né? Então, para que ele consiga, né, cumprir aquela meta diária que ele tem, né, que são 10 quilômetros por dia. Tá bom, gente? Então, aí a gente fez usando a circunferência, né, usando a fórmula da circunferência numa atividade física, tá bom? Então, que legal, né, a gente conhecer esse número irracional, né, que é o π, em várias atividades, aí, em vários exercícios super práticos, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem bem, gente.